Boston, a maratona que desafia o tempo e cria lendas. A corrida que pulsa na história, guarda segredos que vão te prender. Descubra agora. Imagine o burburinho da Nova Inglaterra, o ar fresco de abril de 1897, quando a maratona de Boston deu seus primeiros passos, ecoando não a grandiosidade de hoje, mas a audácia de um sonho. Esta prova, mais que um evento desportivo, é um fio dourado tecido na tapeçaria da persistência humana, um farol de inovação atlética e um laço profundo com a alma histórica dos Estados Unidos, renovado a cada primavera. A ideia brotou da admiração pela Maratona Olímpica de Atenas, um ano antes, e tomou forma pelas mãos de John Graham, figura-chave da equipe olímpica americana, e Herbert H. Olton, um visionário de Boston ligado à Boston Athletic Association, a BAA, guardiã fervorosa da corrida até hoje. Naquele dia inaugural, apenas 15 almas corajosas alinharam-se, um contraste gritante com as multidões que hoje anseiam pela glória em Boylston Street. O trajeto inicial, um pouco mais modesto que os atuais 42,195 km, partia de Ashland rumo ao Irvington Oval, no coração de Boston. John J. M. Cedermott, um nova-iorquino de fibra irlandesa, gravou seu nome como primeiro campeão, com o tempo de 2 horas, 55 minutos e 10 segundos, um feito para a época e para as estradas rústicas, embora hoje seja a marca de um amador dedicado. A data escolhida, a terceira segunda-feira de abril, não foi obra do acaso. Ela celebra o Dia dos Patriotas, um feriado que em Massachusetts e Maine relembra as primeiras centelhas da Guerra da Independência Americana, as batalhas de Lexington e Concord, em 19 de abril de 1775. Essa ligação visceral com o nascimento da nação americana infunde na maratona uma camada extra de significado, cada passada uma homenagem à liberdade e à tenacidade, valores caros ao povo americano. Os primeiros anos foram marcados por um espírito genuinamente amador. Atletas locais, alguns poucos de outras paragens e do Canadá, enfrentavam poeira, paralelepípedos e o clima caprichoso da primavera da Nova Inglaterra. A organização era simples, o apoio escasso, e os tênis e roupas, relíquias se comparados à tecnologia atual. Mas a lenda já começava a ser escrita, alimentada por histórias de superação, pela rivalidade sadia entre clubes e pelo prestígio de ser uma das pioneiras maratonas anuais do mundo, um teste supremo de corpo e mente. A BAA, desde o início, buscou a excelência, e a corrida logo ganhou fama, atraindo os olhares da imprensa e do público, que se acotovelava para incentivar os bravos caminhantes, como eram chamados. A evolução da Maratona de Boston é um espelho da própria corrida de longa distância, refletindo mudanças sociais, saltos tecnológicos e uma crescente compreensão dos limites humanos. Tornou-se um farol para outras maratonas, mas sempre fiel à sua identidade única, forjada na história e na paixão de uma comunidade que a abraçou. A cada largada, não são só atletas que partem, é a história que corre junto, sussurrando glórias passadas e inspirando o futuro. A poeira dos pioneiros ainda paira, lembrando a base de coragem, determinação e espírito esportivo sobre a qual este monumento foi erguido. A simplicidade do começo contrasta com a complexidade e o alcance global de hoje, mas o coração da maratona, a busca pela superação pessoal diante do desafio imenso, pulsa com a mesma força daquele primeiro grupo de sonhadores que ousou criar uma corrida para a eternidade, uma corrida chamada Boston. Ela se tornou um organismo vivo, respirando com a cidade, adaptando-se, crescendo, mas mantendo sua essência, um desafio que chama os mais bravos, os mais resilientes, aqueles que buscam não apenas vencer uma distância, mas vencer a si mesmos, ano após ano, geração após geração, num ciclo contínuo de esforço e recompensa que define o espírito humano em sua forma mais pura e atlética. A cada passo dado em seu asfalto, sente-se o peso e a leveza da tradição, um convite para fazer parte de algo maior. Ao cruzar o limiar do século XX, a Maratona de Boston viu sua reputação florescer, atraindo um pelotão de corredores cada vez mais talentoso e cosmopolita, enquanto o próprio traçado ganhava contornos de lenda viva, especialmente com a consolidação da temível Heartbreak Hill. Esta sequência de 4 subidas impiedosas, que atinge seu ápice doloroso entre os quilômetros 32 e 34, perto do Boston College em Newton, não carrega este nome por um capricho. A alcunha foi imortalizada pelo olhar arguto do jornalista Jerry Nason, do Boston Globe, em 1936, ao testemunhar o então bicampeão John A. Kelly, o velho, ser ultrapassado de forma dramática por Ellison Tarzan Brown. Kelly, num gesto que misturava confiança e talvez uma pitada de desafio, dera um tapinha camarada nas costas de Brown ao passá-lo numa subida anterior, apenas para ver Brown renascer com uma fúria competitiva, deixando Kelly para trás, e na prosa de Nason, partindo o coração de Kelly na colina decisiva. Heartbreak Hill tornou-se, assim mais que um mero obstáculo físico, converteu-se num divisor de águas psicológico, um ponto onde muitas esperanças de glória ou de um recorde pessoal se desfazem, e onde a verdadeira fibra de um maratonista é exposta à luz crua do esforço extremo.
A história da maratona é também um espelho fiel das lutas sociais, e nenhum capítulo ilustra isso com tanta força quanto a saga de Catherine Switzer em 1967. Naquela época, a presença feminina em maratonas era oficialmente impensável, barrada pela crença tacanha e misógina de que as mulheres não possuíam a capacidade física para tal empreitada. Switzer, uma jovem e determinada estudante de jornalismo de 20 anos da Universidade de Syracuse, ousou desafiar essa norma arcaica. Inscreveu-se usando as iniciais KV Switzer, um subterfúgio que passou despercebido, e recebeu o número de peito 261. Durante a corrida, por volta do 6º quilômetro, o diretor da prova, Juc Semple, percebeu a intrusa e, cego pela fúria, tentou arrancá-la fisicamente da competição, aos gritos de saia da minha corrida e me devolva esses números. O momento, congelado em fotografias que correram o mundo, mostrou o namorado de Switzer, Tom Miller, um corpulento jogador de futebol americano, e outros corredores, incluindo seu treinador Arnie Briggs, formando um escudo humano, permitindo que Catherine continuasse sua jornada. Ela cruzou a linha de chegada em cerca de 4 horas e 20 minutos, não apenas completando a distância, mas demolindo uma muralha de preconceito para as mulheres no esporte. Sua audácia e resiliência foram sementes cruciais para que 5 anos depois, em 1972, a Maratona de Boston finalmente abrisse suas portas oficialmente para as mulheres. O número 261 transformou-se num estandarte de empoderamento e igualdade, e Switzer dedicou sua vida a pavimentar o caminho para outras corredoras. Além desses episódios de profundo impacto social e humano, a maratona viu florescer lendas como Clarence DeMar, o Mr. de Marathon, que conquistou a prova 7 vezes entre 1911 e 1930, e o inesquecível John A. Kelly, que completou a maratona por espantosas 61 vezes, vencendo 2 delas. A internacionalização da prova ganhou impulso na segunda metade do século, com vitórias de atletas de todos os cantos do planeta, quebrando a hegemonia inicial de norte-americanos e canadenses. A chegada dos corredores africanos, especialmente quenianos e etíopes, a partir do final dos anos 80, catapultou o nível da competição para uma nova estratosfera, redefinindo os limites da velocidade e da resistência humana. Cada edição tecia novas histórias, novos recordes, novas demonstrações de coragem e, por vezes, controvérsias, como o caso de Rose Ruiz em 1980, desmascarada por não ter corrido todo o percurso. A maratona tornou-se um organismo vivo, complexo, refletindo as tensões e os triunfos da sociedade, sem nunca perder sua essência de desafio individual e coletivo. A BAA seguiu aprimorando cada detalhe, desde a cronometragem até o apoio aos atletas, estabelecendo tempos de qualificação que tornaram a simples participação um objeto de desejo para amadores sérios. A aura da corrida só crescia, nutrida não só pelas façanhas da elite, mas pelas incontáveis histórias anônimas de superação que se desenrolavam ao longo daqueles 42 quilômetros de asfalto e emoção. A chegada do século XXI trouxe à Maratona de Boston provações inéditas e, ao mesmo tempo, consolidou sua imagem como um bastião de resiliência e espírito comunitário, uma verdade dolorosamente gravada na memória coletiva pelos eventos de 15 de abril de 2013. Naquele dia, que deveria ser de festa e superação, 2 bombas explodiram perto da linha de chegada na Boylston Street, tirando a vida de 3 pessoas, incluindo o pequeno Martin Richard, de 8 anos, e ferindo centenas, muitas de forma devastadora. O ataque, perpetrado pelos irmãos Tsarnaev, chocou não apenas Boston, mas o mundo, lançando uma nuvem escura sobre um evento que sempre celebrou a vida e a conquista humana. A resposta, no entanto, foi imediata e avassaladora. Da cidade de Boston, dos corredores, dos socorristas, da comunidade global, brotou uma onda de solidariedade. O lema Boston Strong surgiu como um farol de união e determinação, a recusa em se curvar ao terror, a promessa de seguir em frente, mais fortes, mais unidos. A edição de 2014 da maratona tornou-se, então, um ato de profunda significação, uma jornada de cura e desafio. Com segurança reforçada, um número recorde de participantes e uma multidão ainda mais apaixonada nas ruas, a corrida foi uma catarse, um abraço coletivo. Meb Keflezighi, um imigrante da Eritreia que se tornou cidadão americano, venceu a prova masculina, o primeiro americano a fazê-lo desde 1983, num momento carregado de emoção e orgulho nacional. Sua vitória foi mais que um triunfo esportivo, foi um símbolo da capacidade de superação, da reafirmação dos valores que a maratona sempre representou. O atentado de 2013, uma ferida profunda, paradoxalmente fortaleceu o legado da corrida. Revelou a força da comunidade, da solidariedade, da coragem anônima de cada pessoa envolvida, seja correndo, ajudando ou simplesmente aplaudindo. A maratona continuou a evoluir, abraçando novas tecnologias, como chips de cronometragem, aplicativos de rastreamento e uma cobertura de mídia que leva a emoção de Boston a todos os cantos do planeta.
A ciência do esporte também deixou sua marca, com avanços em treinamento, nutrição e equipamentos, permitindo performances cada vez mais incríveis. O percurso, com suas cidades e bairros cheios de personalidade, de Hopkinton Ashland, Framingham, Natick, Wellesley e seu famoso túnel de gritos das estudantes, Newton e suas colinas impiedosas, Brookline e, finalmente, Boston, continua sendo um personagem silencioso, mas fundamental, testando gerações. Correr Boston é para muitos uma experiência transformadora, uma peregrinação. A energia das ruas, o apoio incansável dos voluntários, a camaradagem entre atletas de todo o mundo, a sensação de pertencer a algo maior, tudo isso cria uma atmosfera única. A linha de chegada em Boylston Street não é só o fim de uma prova, é o clímax de meses, anos de dedicação, sacrifício e sonho. A Maratona de Boston segue sendo um imã para a excelência atlética, atraindo os melhores do mundo, que buscam gravar seus nomes na história. Ao mesmo tempo, permanece profundamente conectada à sua comunidade, um evento que mobiliza uma região inteira e inspira pessoas de todas as idades a irem além de seus limites. O legado da Maratona de Boston é uma colcha de retalhos vibrante, tecida com fios de história, triunfo, tragédia, inovação e, acima de tudo, um espírito humano indomável. Não é só uma corrida, é uma instituição, um rito de passagem, um testemunho da nossa capacidade de perseverar, de nos unirmos na adversidade e de celebrarmos as conquistas, grandes e pequenas, que moldam nossa jornada. A cada terceira segunda-feira de abril, quando os corredores se alinham, eles não enfrentam apenas 195 quilômetros. Eles se conectam a uma tradição centenária, honram os que vieram antes e inspiram os que virão, mantendo viva a chama de uma das mais belas celebrações do esporte mundial.